Eu quero crescer. Eu quero que isso seja um pesadelo. Eu não quero que essa seja a minha vida. Foi um diagnóstico que nenhuma família deveria ter que enfrentar. Um marido de 48 anos e pai de 3 filhos diagnosticado com câncer cerebral terminal. Sua esposa recorreu ao TikTok para lidar com seu luto. É simplesmente difícil ter essa vida e não ter absolutamente nada sob o meu controle. Mas o que ninguém poderia prever eram os próximos passos que ela daria. Assassinar o marido e 2 dos seus 3 filhos, deixando para trás apenas um TikTok enigmático para tentar explicar tudo isso. Tenho lutado muito, estou realmente deprimida e acabei me tornando muito reclusa. Este é o Escândalo, com a apresentação de Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. O episódio de hoje de Escândalo é bem pesado. Falar sobre assassinatos sempre é difícil. Mas eu acho que há uma camada extra quando crianças estão envolvidas. E neste caso, temos 2 crianças pequenas que foram assassinadas em sua própria casa, enquanto o irmãozinho de 3 anos foi surpreendentemente poupado de tudo isso. Tenho várias perguntas sobre o que levou a isso e acredito que você também. Então, vamos ao básico. O episódio de hoje nos leva a Madbury, New Hampshire. Fica a cerca de 105 quilômetros ao norte de Boston. Emily Long, de 34 anos, morava lá com a família. Seu marido, Ryan Long, 48 anos, o filho mais velho, Parker, 8 anos, a filha do meio, Ryan, 6 anos, e o filho caçula, 3 anos. Não vamos revelar o nome do filho para proteger sua privacidade. Agora, nas fotos, parece que a família Long era realmente feliz. Eles são uma família típica da Nova Inglaterra. Eles têm várias fotos fofas, sorrindo e curtindo a vida. Mas tudo isso mudou quando Ryan, o pai, recebeu uma notícia devastadora em abril de 2025. Ele foi diagnosticado com glioblastoma, que é um câncer cerebral terminal. Logo depois, Emily passou a fazer vídeos no TikTok sobre a luta de Ryan contra o câncer e compartilhar atualizações como esta. É tipo, ok, agora nós realmente perdemos totalmente o controle. Pelo menos quando ele estava passando pela radioterapia, eu sei que tem sido difícil para ele. Eu sei que tem sido exaustivo. O cérebro dele está inchado. Ele sente tantos sintomas. Tem sido difícil para mim como parceira ver isso, mas agora estamos em uma fase de monitoramento, onde a recorrência pode acontecer, enquanto durante a radioterapia tudo tinha parado completamente. Então eu sinto muita ansiedade em relação a isso. É difícil imaginar a vida sem esse tratamento porque estamos contando muito com ele. Nós dependemos disso para parar o crescimento dos tumores dele. E eu não consigo imaginar ficar sem isso, porque era a nossa rede de segurança, o nosso conforto. Então, eu só estou curiosa, tipo, conforme você vai além do padrão de tratamento, porque esse é o primeiro de espero muitos ou, com sorte, nenhum. Ou vários, o que significa que as recaídas dele são tratáveis, ou nenhum, o que significa que ele não tem recaída. Essas são as únicas 2 opções que vou aceitar. Durante esse período, Emily registrou como Ryan enfrentou o tratamento, seus sentimentos e também contou a história de amor deles. Nesse TikTok, ela escreve: "Veja eu me gabar do meu marido por 7 minutos. Mas o meu marido está, tipo, processando. Vejo isso como enrolação, mas ele está processando e ouvindo tudo. Ele está pensando em todos os lados, todos os ângulos. Ele sempre faz o papel de advogado do diabo, mesmo que isso acabe comigo. Ele é tão cuidadoso em suas decisões, ele é a pessoa mais ética de todo este planeta. Tipo, cada decisão que ele toma é baseada no seu código de ética, e isso é tão admirável. Eu nem consigo lidar com isso. Ele me ensinou como ser uma boa parceira. Tipo, ele me ensinou a ser vulnerável e, sabe, a ficar bem em depender de outra pessoa. Nunca me senti confortável com isso, e ainda não sou boa. Como pedir ajuda e todas essas coisas que ele, através do nosso relacionamento, me ensinou. E agora eu fico pensando, que desperdício. Você nem chega a me aproveitar os frutos do seu trabalho. Você me deu tanto e eu não posso mostrar isso pra você, nem compartilhar isso com você.
E acho que isso é uma das coisas que vou sentir falta de poder mostrar pra ele o quanto ele foi maravilhoso pra mim e ele poder aproveitar isso. E acho que isso me deixa muito triste. Mas a coisa que eu mais amo nele, e quando penso nos momentos em que não estaremos mais juntos, o que mais parte meu coração é estar junto no final da noite, tipo deitada na cama, tá? Assistindo alguma coisa ou só ficando na cozinha e eu contando como foi o meu dia. Trabalho em restaurantes, então cada segundo do meu dia é um caos. É insano e vejo coisas absurdas. E aí na minha vida pessoal, tudo o que acontece comigo é bizarro. Tipo, um dia eu explico, mas tipo, as pessoas que eu encontro no supermercado são bizarras. Tipo, tudo que acontece comigo parece uma piada. Juro por Deus, parece que estou em um programa de pegadinhas. E eu adoro contar pra ele e relembrar todas as coisas insanas que acontecem comigo todo santo dia. E ele simplesmente me zoando e tirando sarro de mim e tipo, vivem dizendo que atraio essas coisas por ser tão intrometida e curiosa, então o universo me bombardeia com situações bizarras porque eu coloquei essa energia no universo e eu simplesmente amo as brincadeiras que ele faz. Isso me faz rir até chorar toda noite quando ele fala: "O que há de errado com você? Como todas essas coisas acontecem com você?" E esse é o meu momento favorito do dia, sentar e passar por tudo isso. E é tão triste pensar que um dia isso pode não ser mais assim. Um dos principais focos dos vídeos da Emily era a família. Ela falava sobre Ryan, os 3 filhos, e também abordava temas difíceis, como contar às crianças sobre o diagnóstico. Nós realmente conversamos bastante sobre o que iríamos dizer, quais palavras queríamos usar, o quanto estávamos confortáveis em contar para eles e qual seria o consenso de o que iríamos compartilhar e garantindo que não estávamos mentindo, mas estávamos dando informações adequadas para a idade deles. Nós simplesmente sentamos na cama e dissemos, sabe, os médicos nos informaram que é câncer. E é um tipo de câncer meio ruim no cérebro do papai. Você não pode pegar isso, não tem nada que o papai tenha feito para isso acontecer. E não tem nada que você tenha feito para isso acontecer. Essas foram algumas das coisas que enfatizamos bastante, que não era contagioso e que ninguém tinha feito nada para isso acontecer. A outra coisa importante em que realmente focamos é que neste momento o papai está saudável, ele está seguro. E ele não está doente por causa do câncer. Originalmente, íamos dizer que neste momento ele não tem câncer, porque, tecnicamente, eles tiraram 99% dele. Mas isso não faz sentido, porque ele tem câncer e vamos fazer muitos tratamentos. Parecia que queríamos que eles pensassem que estávamos presos. Esses eram nossos principais focos. Então aí recebemos a pergunta que sabíamos que iríamos receber do nosso filho de 8 anos, que foi: ele vai morrer? E novamente nossa abordagem era que seríamos honestos, mas seríamos estratégicos. Então dissemos: um dia o papai vai morrer desse câncer. Mas não é hoje, não é em um futuro próximo. O papai está muito saudável agora e nós vamos fazer coisas para evitar que o câncer volte. E esse é o trabalho da mamãe e do papai, garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para manter o papai saudável e para evitar que o câncer volte. Mas que ele vai voltar e um dia vai matar o papai. E obviamente isso é horrível de dizer para seus filhos. E a nossa do meio que entendeu, mas também ficou tipo: eu não quero que você morra e quero que você fique saudável. Nosso filho de 8 anos meio que já sabia, mas ele lidou bem com isso. Os vídeos da Emily viralizaram tanto que ela recebeu muito apoio e até comentou sobre isso em algumas postagens. Somos muito sortudos por ter cada um de vocês e essa comunidade. Eu sou muito grata, sinto tanto amor e apoio. E sei que pessoas aleatórias daqui, se eu mandasse mensagem para qualquer uma de vocês dizendo que preciso conversar, eu sei que vocês estariam lá para mim. Mas em todos os vídeos dela há uma linha contínua de tristeza.
Eu queria que isso fosse só um pesadelo, que eu acordasse e dissessem brincadeira, pegadinha, que eu não sou casada, posso recomeçar, ou que meu marido não tem câncer no cérebro, tipo, é isso, haha. E eu estou tendo um daqueles dias em que eu só sinto muita pena de mim mesma e eu odeio esse sentimento e acho que meu nariz está tão vermelho porque eu estava chorando. Acho que a outra coisa que eu não deveria ter feito, mas fiz, foi pensar em tudo, tipo, todas as camadas de preocupação, luto, medo, tudo isso. Não sei por que que eu me permiti entrar nesse estado e ficar hiperfocada e pensar em tudo, porque é tão avassalador e isso me faz entrar em uma espiral de pânico, tipo, eu só estava, sabe, sentindo pena de nós. Os vídeos do TikTok também jogaram luz sobre a luta muito real de Emily com questões de saúde mental. As últimas semanas têm sido me colocaram em uma situação difícil, né? Os últimos dias têm sido realmente difíceis para mim e as semanas antes de eu fazer a viagem foram tão difíceis que eu estava em um espaço muito pouco saudável. Tipo, todo mundo que eu vejo fala: "Meu Deus, você está incrível, você está tão magra, você está tão pequena". E tipo, um ano atrás eu teria absorvido esses elogios com uma colher. Mas eu sinto que estou definhando. Tipo, eu sou uma pessoa que, quando estou estressada, eu travo, eu me sinto mal do estômago. Tipo, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada até esse problema ser resolvido. E, obviamente, esse problema não vai a lugar nenhum. E eu preciso aceitar isso. E eu acho que isso é, tipo, tem sido realmente difícil pra mim admitir, tipo, ok, isso não vai embora, isso só vai piorar. Tipo, você não pode continuar ignorando tudo e só esperar que desapareça, porque senão eu vou me desintegrar até não sobrar nada. E eu tenho 3 filhos pra cuidar. Ainda estou numa situação difícil, isso não é segredo. E eu também nunca teria admitido isso, acho, há muito tempo atrás. Pra quem vai perguntar, tipo, não, eu ainda não estou fazendo terapia. Eu só não cheguei lá ainda. Eu já pensei sobre isso. Minha namorada, que é terapeuta, ela está super em cima disso. Ela está pronta para quando chegar a hora. E eu digo, preciso que você me ajude a encontrar alguém. Ela vai ter alguém na descagem rápida. E eu sou grata por isso também. Minha comunidade é intensa. Eles respeitam meu espaço, deixando claro quem faz o quê e quem oferece o quê. Sou grata por isso. Acho que essa próxima frase é a mais devastadora, considerando o que sabemos que acontecerá com Emily e sua família. Estou tentando manter meus filhos em primeiro lugar na minha mente, tipo, eu sou a mãe deles e eles vão precisar de mim pra sempre. Então, Esse próximo vídeo é o último TikTok que Emily postou. ok, eu passei maquiagem e coloquei roupas de verdade pela primeira vez, basicamente. Maquiagem, desde que fomos para a Capa em julho, e roupas de verdade, Deus sabe há quanto tempo. Então, estou tentando sair dessa rotina. Já falei antes, mas nossos filhos realmente estão com dificuldades. E agora estou começando a notar algumas mudanças no nosso filho de 3 anos, o que é difícil porque ele é muito novo para terapia, embora sugiram terapia lúdica. Já fizemos isso antes e não vejo muito benefício. Ele é muito novo para terapia de conversa. Por exemplo, ontem à noite ele não conseguia dormir, ficou acordado chorando a noite toda. Ele nunca é assim. E eu comecei a perceber que ele está se mexendo mais à noite e está tendo mais dificuldade. E isso é simplesmente devastador. Mas estou determinada a criar normalidade. Nós vamos descer a rua até a casa dos nossos vizinhos, que são amigos próximos de vários outros amigos nossos. Não acho que meu marido venha, mas talvez sim, já que é logo ali, a poucas casas. Mas é importante para meus filhos estarem com os amigos deles. E eu tenho lutado tanto, fiquei muito deprimida e realmente me tornei reclusa. Só queria estar com meus filhos e meu marido. E eu mesmo parecendo bom, não acho que seja bom pra mim.
Dito isso, eu estou fazendo uma mudança. Começa hoje. Eu vou começar a me arrumar. Provavelmente não vou passar maquiagem porque eu realmente não uso maquiagem com muita frequência, a menos que eu vá a algum lugar. Preciso voltar a ser mais sociável. Já fui a pessoa mais sociável deste planeta. No último mês, basicamente recusei 98% de todos os convites. Meus filhos precisam conviver com os amigos, então me lembre disso. Hoje estou ajustando minha perspectiva e estou me esforçando para sair da minha depressão e fazer isso pela minha família. Dito isso, feliz sábado. Espero que todos estejam tendo um dia fantástico. Eu vou ter um dia fantástico. E tudo isso nos leva ao dia 18 de agosto. Alguém solicitou uma verificação de bem-estar para a família. Nesse momento, os socorristas fizeram a descoberta sombria. Ryan, o pai, foi baleado várias vezes. Parker e a filha Ryan, cada um levou um tiro. O irmãozinho deles, de 3 anos, não sofreu nenhum ferimento. De acordo com o Departamento de Justiça de New Hampshire, com base nas informações disponíveis até o momento, parece que nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, 18 de agosto de 2025, a senhorita Long pegou uma arma de fogo em casa e tirou a vida de Ryan Long e de seus 2 filhos, Parker e Ryan, e em seguida tirou a própria vida imediatamente depois. Embora os investigadores estejam tomando conhecimento de várias preocupações e problemas que ocorriam na casa na época do evento em questão, as pessoas devem evitar especular que esse acontecimento foi causado por um único motivo ou fator de estresse. As autoridades também informaram a causa da morte de cada membro da família. A médica legista Abigail Alexander realizou hoje as autópsias dos menores Parker e Ryan Long. A doutora Alexander concluiu que ambas as crianças morreram por um tiro na cabeça, classificando o caso como homicídio. A médica legista-chefe Jenny Vei Duval realizou as autópsias dos 2 adultos, Ryan Long e Emily Long. A doutora Duval concluiu que o Sr. Long morreu por múltiplos tiros e que foi homicídio. A doutora Duval concluiu que Emily Long morreu por um tiro na cabeça e que foi suicídio. Este é um caso em que sabemos o que aconteceu, mas ainda não entendemos exatamente por quê, o que causou esses eventos trágicos ou o que acontecerá com o filho de 3 anos que sobreviveu. Quero saber mais. Vamos chamar a convidada de hoje, a detetive aposentada do Departamento de Polícia de Nova York, Tom Verny. Tom, obrigada por estar aqui hoje. Quero começar com uma pergunta básica. Já cobri muitos casos no escândalo. Sei que você já cobriu vários casos para o Departamento de Polícia de Nova York. Para mim, logo chamou a atenção termos uma assassina. Isso é meio incomum? Sim, obrigado por me receber. Que caso horrível temos aqui. Sim, é meio incomum. Quero dizer, sabe, existem casos em que você sabe, não quero dizer garotas más, mas há mulheres cometendo os mesmos tipos de crimes que os homens cometem. Historicamente, os homens são aqueles que cometem, eu diria, a maioria dos crimes que encontramos na aplicação da lei. Mas, ocasionalmente, você se depara com um caso como este, em que a autora é uma mulher. Não digo que seja inédito. Já cobri muitos casos envolvendo mulheres e você também, mas é mais incomum, principalmente por ser um aniquilamento familiar. Isso não é algum tipo de briga doméstica, é um marido e 2 filhos que também foram mortos. Isso me chamou a atenção. E para você, essa parte da aniquilação da família também chama a atenção? Sim, quero dizer, isso é um caso trágico. É lamentável que tenha chegado a esse ponto. Sabe, muitas pessoas se lembram do... Você sabe, acho que provavelmente um dos casos mais conhecidos é o caso de terror de Amityville, certo? Onde uma família inteira foi morta em casa. O autor do crime era homem. Mas, sabe, quando você ouve esses casos em que uma família inteira simplesmente desaparece, é algo que realmente surpreende. Independentemente das circunstâncias, é simplesmente trágico ouvir algo assim. Em dias assim, você sabe, isso poderia ter sido evitado no final? A resposta é sempre sim. Mas neste caso, temos um marido, esposa, filhos, exceto por uma criança que desapareceu de repente da Terra. E é simplesmente inacreditável até mesmo ouvir isso. Quero dizer, enquanto você falava sobre isso na sua resposta, eu me imaginava minha família, minha casa, e tenho certeza de que muitos dos nossos telespectadores também. Sua casa deve ser seu lugar mais seguro.
A ideia de um estranho entrar já assusta, mas pior é imaginar alguém próximo que você, como mãe, levou e buscou na escola, preparou o almoço, cuidou dos filhos doentes, fez tudo o que uma mãe faz, alguém em quem deveria confiar. De repente, algo muda e tudo se transforma. Há muitas perguntas sobre o motivo disso. Sei que a saúde mental influencia tudo isso, mas os investigadores querem saber o que provocou isso? Por que isso aconteceu? Sim, quero dizer, vemos isso com muita frequência na sociedade hoje em dia, onde as pessoas estão sofrendo com isso. E eu não quero demonizar, sabe, questões de saúde mental, mas existem tantas opções disponíveis para todos nós que estamos passando por dificuldades, certo? E sentir que a única saída é tirar a vida de todos que você ama. É justamente isso que nunca vai fazer sentido, especialmente para essa família e os amigos dessa família. Sabe, eles nunca vão superar o fato de que tudo o que ela precisava fazer era buscar algum tipo de ajuda de alguém e conseguir algum tipo de intervenção para evitar essa tragédia inacreditável. Isso nunca vai ser aceito por ninguém que conheça essa família em particular. E eu não quero, de forma alguma, menosprezar questões de saúde mental. Tenho uma consulta médica amanhã para ajustar minha medicação de ansiedade e depressão. Todos nós estamos lidando com isso, ou pelo menos conhecemos alguém que passa por isso. Eu não estou julgando isso de forma alguma, mas existe uma diferença entre ter, sabe, dificuldades de saúde mental e lutar consigo mesma, e então levar isso a outro nível e assassinar seu marido e 2 dos 3 filhos. Quero dizer, para cruzar esse limite, sair de pensamentos terríveis e conflitos internos, para realmente puxar o gatilho e cometer os crimes. Quero dizer, há uma grande diferença aí, certo? Sim, tenho estresse pós-traumático suficiente para derrubar um cavalo. E, infelizmente, ao longo dos anos, eu conheço mais policiais que se suicidaram do que morreram em serviço. E eu ainda vejo isso acontecendo. Então sabe, quando você chega a esse ponto em que está meio no limite e sente que entende o conceito de estar em um lugar realmente sombrio. Tipo, eu entendo. Mas quando você está é uma coisa considerar, sabe, suicídio. É outra coisa considerar levar junto todo mundo que você ama ao seu redor com esse suicídio. É só que sim, especialmente crianças, sabe, envolvidas nisso. Então, sabe, hoje em dia existem tantos caminhos diferentes que as pessoas podem seguir. E até mesmo algo tão simples como conversar com um amigo, sabe? Se você pratica uma religião, conversar com um padre, um rabino ou algo assim. Conversar com um conselheiro, fazer terapia. Atualmente, há várias formas de falar com um terapeuta, inclusive online. Então, sabe, para mim, chegar a esse ponto em que você vai cruzar essa linha e cometer esse tipo de ato que é permanente para todos os envolvidos. Essa é a parte em que, felizmente, eu nunca, sabe, cheguei a esse ponto onde algumas pessoas chegam, em que sentem que não há outra alternativa a não ser cometer esse ato final para si mesmo e para todos ao seu redor naquele momento. Quero dizer, você mesma disse isso ao longo desta entrevista. Essa é uma tragédia tão evitável quando temos que falar sobre quase uma família inteira morrendo em um instante. É difícil entender, passar por isso e falar sobre o assunto. A motivação é realmente fundamental nisso tudo. Eu sei que muita gente provavelmente está se perguntando ou pensando no fato de que o pai havia sido diagnosticado com câncer terminal. E isso é algo que a mãe falou muito abertamente em seus vídeos, dizendo: ok, sim, o papai vai falecer por causa disso. É assim, esse é o diagnóstico. Então, eu me pergunto se isso tem um peso enorme em tudo isso. O fato de que ela estava lidando com a perda iminente do marido, pai dos filhos dela. Eles vão estar de luto. Então, potencialmente isso. Mas será que pode haver outra coisa também? Quero dizer, o que você acha sobre o motivo? Sim. Bem, quero dizer, o diagnóstico dele de câncer terminal já é horrível para começar, certo? Então ele tinha esse câncer incurável. Eu acabei de perder um amigo meu que tinha câncer de pâncreas e ele tinha 33 meses de vida. Terrível, né? Então, você recebe esse tipo de diagnóstico onde não há saída, não existe tratamento. Agora você corre contra o tempo. E isso já é difícil de ouvir, né?
Então, só isso já faz com que a depressão e a ansiedade aumentem 1000 vezes, porque agora ela sabe que em pouco tempo vai ser viúva. E agora ela tem 3 filhos. Então, ter que lidar com toda a loucura da vida e, além disso, criar 3 filhos, passando de fazer isso com alguém para agora fazer sozinho. Imagina o estresse e a pressão que ela sentia. Eu entendo, e não estou, sabe, menosprezando isso. No entanto, quando ela postou aquilo online, isso por si só já era um pedido de ajuda, certo? Você está colocando isso para fora, tipo, contando para todo mundo. Isso é o que está acontecendo. Eu não acredito que isso está acontecendo. Isso é horrível e totalmente injusto. E eles dois são pessoas jovens, com filhos muito pequenos. Então, pensando que, sabe, vamos chegar aos 70, 80, 90 anos, ter netos, bisnetos, talvez. Mas agora, você de repente descobre, não nossas vidas, sabe? Pelo menos a vida do meu marido vai ser interrompida muito antes do tempo dele. E como isso é terrível, e o estresse crescente que ela deve ter sentido, deve ter sido obviamente esmagador. Mas, de novo, eu volto ao fato de que, quando você coloca esse tipo de coisa lá fora, você esperaria que alguém assistindo aqueles vídeos tivesse reagido com algum tipo de apoio, talvez colocando um link nos comentários. Sabe, aqui é onde você pode buscar ajuda. Procure, sabe, um terapeuta para conversar sobre isso, ou um líder religioso, ou alguém para intervir, especialmente quando parecia que ela estava ficando, sabe, meio desesperada e sem encontrar uma saída. Ela se sentiu encurralada, achando que não tinha outras opções. Alguém, seja família, amigos ou até um desconhecido online, deveria ter procurado ela e dito: "Ei, já passei por isso. Sinto muito, sei que você está passando por isso, mas aqui você pode buscar ajuda ou assistência nessa jornada." E você está certa. Quero dizer, você mencionou uma das suas amigas. Tenho certeza de que todos conhecem alguém que já teve câncer e enfrentou essa jornada, pois muitas pessoas são impactadas por isso. Vou dizer que em alguns comentários nos TikToks dela diziam: "Estou aqui por você, já passei por isso." Ela postou sobre isso, ou alguns amigos já iam chamar um terapeuta? Ela disse que ainda não estava pronta, mas você está certa. É importante ter uma família de apoio aqui, pois todos enfrentamos momentos difíceis. Mas vamos falar um pouco mais sobre os vídeos nas redes sociais, na verdade, os TikToks. Isso é interessante porque você disse que no começo esses eram sinais de alerta e ela pedia ajuda. Isso é verdade. Quero dizer, eu mesma assistia muitos dos vídeos dela e eu realmente acho isso. Ela literalmente dizia coisas como: "Eu não estou bem. E estou por um fio. Isso não está bom." Investigadores analisariam isso depois. Eles analisariam todas as postagens e vídeos dela nas redes sociais, além de possíveis vídeos no celular não postados. Ah, sim, com certeza. Quero dizer, olha, nós queremos meio que juntar as diferentes partes desse quebra-cabeça e conectar os pontos aqui para tentar entender um pouco, sabe? Eu não acho que essa tragédia vá fazer sentido totalmente para a maioria das pessoas, seja para a família, amigos ou até mesmo para os investigadores nesse caso. No entanto, tem que haver algo que a levou a tomar essa decisão de tornar isso definitivo, não só para o marido, mas para ela mesma e, infelizmente, para os filhos. E eu acho que, para algumas pessoas, elas provavelmente iriam, sabe, talvez até opinar sobre: ok, bem, o marido dela estava em estado terminal. E sabe, talvez em alguns casos, eu não sei se é o caso nessa situação aqui, há até mesmo um pacto que é feito. Sabe, você tem esse cônjuge em estado terminal e eles dizem: ok, bem, eu quero que você me tire dessa situação. Não quero passar pelo tratamento nem definhar. Quero que você tome uma atitude e me tire dessa situação. E então o cônjuge pode dizer: bem, se você não vai estar aqui, eu também não quero estar aqui. Mas levar as crianças junto com eles, essa é a parte disso tudo que nunca vai parecer certa, eu acho, para ninguém envolvido. E a culpa do sobrevivente, dos familiares e amigos ao redor deles, isso vai ser ainda mais amplificado.
O fato de que eles se foram, e agora 2 dos 3 filhos também. Sim, mas ao analisar esse rastro, como postagens nas redes sociais, vídeos, bilhetes ou um diário, podemos entender mais. Essas são coisas que definitivamente serão investigadas, porque você quer tentar entender o que a maioria das pessoas consideraria um ato sem sentido. Algo que você mencionou, e sinceramente, ao pesquisar esse caso, pensei que quase toda a família foi tirada nessa tragédia, exceto uma pessoa. Eram 3 crianças. O mais novo, um menino de 3 anos, sobreviveu. Investigadores disseram que chegaram ao local. É horrível e assustador, e ainda assim, esse bebê não sofreu nenhum dano. Ele está bem, exceto pelos possíveis problemas psicológicos por ter presenciado tudo isso. Por que essa vida foi poupada, esse menino de 3 anos? Os outros não eram muito mais velhos. Quer dizer, não estou dizendo, acho que não quero falar besteira aqui, mas só quero tentar entender isso. O que você acha? Sim, quer dizer, você tinha, olha, são 3 crianças aqui. Se não me engano, acho que são uma de 9 anos, uma de 8 anos e uma de 3 anos. Então, por que a criança de 3 anos foi poupada nesse caso? Sabe, nunca vamos saber. Essa criança de 3 anos certamente, sabe, terá uma vida inteira de terapia pela frente? Eu espero que sim, porque ter que passar por algo assim, mesmo com 3 anos de idade, 3 anos já é suficiente para compreender partes do que aconteceu aqui. Além do fato de que, mesmo no básico, essa criança de 3 anos vai perceber que seus irmãos não estão mais aqui e que seus pais também não estão mais aqui. E se ela realmente presenciou a violência em si, meu Deus, isso é algo que uma criança de 3 anos nunca deveria ver. É algo que ninguém deveria ter que ver. E, para ser sincero, os socorristas que chegaram lá, e quando você entra em uma cena assim, isso também contribui para o transtorno de estresse pós-traumático que mencionei antes. Sabe, você passa 2, 3 décadas na polícia e vê repetidas vezes apenas o pior lado da humanidade. Quando você se depara com um caso assim, é algo a se ver. Já vi pessoas esfaqueadas e baleadas, e certamente tudo o que aconteceu no 911 e tudo o que aconteceu naquele dia e nos dias que se seguiram. Mas chegar a uma cena como essa, especialmente quando há crianças envolvidas, você realmente não deveria ter que ver algo assim. Mesmo na aplicação da lei, mesmo como socorrista, você espera ver, potencialmente ver algo assim. Mas quando isso acontece, é algo para o qual você não está preparado e é algo que você nunca vai esquecer, independentemente de quanta terapia ou conversas com alguém você possa fazer em algum momento, seja com conselheiros do trabalho ou terapia externa. Essas coisas ficam na sua cabeça para sempre, infelizmente. Por isso, sempre defendemos que quem enfrenta dificuldades de qualquer tipo busque ajuda e, independentemente da sua idade ou profissão, tente encontrar alguém. Existe alguém na sua vida, quer você acredite ou não nesse momento, que vai estar disposto a te ouvir. Pode ser um amigo ou um familiar, alguém no trabalho, ou existem profissionais por aí. É para isso que eles são pagos, ouvir o que você está dizendo e tentar mostrar um caminho para você, para que você consiga enxergar a luz no fim do túnel, para que você não faça algo precipitado e potencialmente precipitado, achando que essa é a melhor das opções disponíveis para você. Isso é um ótimo lembrete para nós, para nossos espectadores, para qualquer pessoa que esteja assistindo ou ouvindo isso, de que existe ajuda disponível, existem recursos e você não está sozinha. Quero dizer, no fim das contas, essa história é tão de partir o coração sem sentido e poderia ter sido evitada. É difícil falar sobre isso. Tom, obrigado por participar do escândalo e compartilhar sua visão. Obrigado por me receberem. Agradeço. Antes de encerrar o episódio de Escândalo, quero falar sobre o filho mais novo da família Long, o menino de 3 anos que não teve o nome citado. Ele está com a família desde que tudo aconteceu. Sei que muitos têm dúvidas. É onde ele está agora. E isso é tudo que temos para o episódio de hoje de Escândalo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização sobre esse caso ou qualquer outro assunto de crimes reais.
E você também pode nos enviar dicas pelo e-mail escândalo@ulawendecrime.com. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Escândalo. Eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e te vejo na próxima vez.